Bom dia, Érica, Bom tudo dia, bem? tudo bem? Bom dia a todos vocês. Estamos começando mais um Você Mais Mulher, um espaço feito com temas importantes, informação e muita troca de conhecimento. E o programa de hoje está cheio de assuntos que fazem a diferença na sua vida. É isso mesmo, Érica. A segunda temporada de Você Mais Mulher está trazendo cada vez mais temas relevantes para ajudar você a tomar decisões mais informadas e viver com mais qualidade e bem-estar. Então, já anota aí que hoje tem muita coisa boa vindo por aí. Já aproveita e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok e no Facebook, como @você.mais.mulher. Lá você encontra conteúdos exclusivos, bastidores e dicas incríveis. Agora vamos direto para a nossa primeira entrevista do dia. Nos últimos tempos, as famosas canetas para emagrecimento, como o Ozempic, Mounjaro e até outras injeções, ganharam muito espaço entre quem busca perder peso. Mas será que elas são realmente seguras? E para quem realmente são indicadas? Quais são os riscos? Para responder essa e outras perguntas, a gente vai chamar agora a nutróloga, a médica Raila Teixeira. Vamos conferir? Essa é uma pergunta muito recebida, né? Perder peso e emagrecer é a mesma coisa? A gente vê as pacientes perdendo peso rapidamente com dietas da moda, né? Mas quando a gente vai avaliar a composição corporal, nós vemos que, na verdade, não houve emagrecimento. Porque emagrecer é perder um componente do peso, que é a gordura. O excesso de gordura é que leva às patologias como a obesidade e é comorbidade de diversas outras, né, outras doenças crônicas, né? Então a gente precisa fazer com que o paciente melhore a composição corporal. Então, perder peso e emagrecer não é a mesma coisa. Você pode estar perdendo músculo, pode estar perdendo líquido, pode estar perdendo massa óssea, mas não a gordura, que é o que você quer perder, né? E isso sim é o conceito de emagrecimento. Bom, essa é a famosa canetinha de emagrecimento, né, que é o Mounjaro, que na verdade o princípio ativo é a tisapartida. Essa medicação ela foi aprovada pela FDA, né, há 2 anos e recentemente aprovada também pela Anvisa para uso para pacientes com sobrepeso, com comorbidades e pacientes com obesidade e diabéticos, né? Então, hoje nós sabemos que essa é uma das medicações mais eficientes para o emagrecimento, controle glicêmico e tem trazido resultados fantásticos, uma média de perda de peso em torno de 22% nos pacientes tratados. O que a gente precisa ter cuidado é que a arma, ela só funciona nas mãos da pessoa certa, né? Então, usar uma medicação só para aquele paciente que, por exemplo, tem compulsão, tem outros motivos que o levam a comer, um comer emocional, muitas vezes essa caneta não vai funcionar nesses casos. Outra questão é o paciente que tem desbiose intestinal, porque nós sabemos que ele é um análogo do GIP, do GLP-1, e quando a gente está num quadro de desbiose, o GLP-1, as bactérias ali fermentadoras podem consumir mais rapidamente o GLP-1. Dessa forma, a gente perde um pouco da eficiência da medicação. Então, comparando com o Ozempic, né, que tem como princípio ativo a semaglutida, o Mounjaro, que tem a tisapartida, é muito mais eficiente para o controle do peso e também para o risco ali de reganho posteriormente. Os pacientes que fizeram tratamento, eles foram acompanhados posteriormente ali, em torno de 8 meses sem ter reganho de peso. Mas tudo isso feito com um profissional, né? Porque a gente tem que buscar uma boa composição corporal, reeducação alimentar, e essa é só mais uma das ferramentas que nós temos para ajudar nesse processo que é muito complexo. Afinal, se emagrecer fosse fácil, tava todo mundo magro, né? E a verdade é que nós temos a cada 5 brasileiros, 4 estão com sobrepeso ou obesidade. Essa é a grande pandemia que nós temos enfrentado. E agora, mais uma ferramenta para ser utilizada com inteligência, com sabedoria e com acompanhamento durante todo o processo. O uso do Mounjaro sem acompanhamento médico, ele tanto pode oferecer riscos diretamente para o paciente, né, de ter efeitos colaterais muito mais graves do que quando se faz com acompanhamento, porque toda medicação tem os seus prós e contras, né? Então o profissional consegue avaliar ali, a partir da conversa com o paciente, a rotina dele, se ele tem se tem contraindicação. Em geral, é uma medicação muito bem tolerada e que tem contraindicação somente aqueles pacientes que têm diabetes tipo 1, pacientes que têm câncer de tireoide,
e também aqueles que têm alergia a algum dos componentes aí da caneta. Fora que não temos estudos com segurança para ser utilizado em grávidas e em lactantes. Então, essas são as ressalvas que nós temos. Fora isso, para a população em geral, um dos cuidados é você fazer o melhor uso da medicação, porque não adianta você simplesmente tirar o apetite, você vai lá, compra lá na farmácia, começa a usar. O que que vai acontecer? Você vai ficar sem apetite e não vai comer nada. Muitas vezes, você, quando sentir vontade de comer, vai ser um alimento mais prazeroso, porque o seu corpo está desnutrido. Então, o estímulo que a gente tem é muito mais forte de fome para alimentos mais palatáveis. Então, isso prejudica o processo de emagrecimento. Então, eu acho que é um tiro de canhão não aproveitado, né? Então, é um risco, de certa forma, para a saúde e também a falha terapêutica, levando o paciente de volta aí à frustração, que é o que a gente menos quer, né? Quem luta contra a obesidade tem muito essa questão de não dar continuidade ao tratamento por se frustrar, começar um processo e parar. Então tem várias questões envolvidas. Por isso que é arriscado, não é aconselhado e toda medicação ela deve ser feita não só com a prescrição médica, mas com o acompanhamento adequado e multiprofissional, né? Hoje nos nossos atendimentos todos os pacientes têm nutricionista na equipe, a gente também faz a orientação da parte do exercício físico e temos o acompanhamento até atingir as metas de saúde daquele paciente. Que conversa essencial, Arthur. As pessoas falam muito sobre esses medicamentos, mas é fundamental entender que cada caso é único e precisa de acompanhamento médico. Exatamente, Érica. Informação é tudo, principalmente quando o assunto é saúde. Agora, vamos falar sobre um assunto que impacta todas as áreas da nossa vida: os relacionamentos. Você sabia que a Cabala pode ajudar a fortalecer todos os tipos de laço, seja amoroso, familiar ou profissional? Para nos explicar isso, recebemos novamente a especialista Luna Dweck. Vamos conferir? Todos nós queremos nos relacionar melhor, é ou não é? Porque a base da nossa vida são os relacionamentos. E a Cabala vem nos explicar de uma forma muito simples como os relacionamentos são importantes na nossa vida. Então, eu quero partir de um seguinte princípio. A Cabala se baseia em 3 princípios, ok? Primeiro princípio, existe uma força maior que só quer que a gente seja feliz. Esse é sempre o propósito da nossa vida, gente. Nós viemos para sermos felizes. Esse é o nosso ponto de partida e precisa ficar muito claro para nós. Deus não é bonzinho. Deus, na verdade, é uma energia que só quer impartar o bem nas suas criaturas, ok? Mas o que acontece? A gente veio conquistar a nossa felicidade. Então, a gente não pode receber nada de graça. Para a gente ter uma conquista, eu costumo falar que a vida, então, é um jogo, ok? Então, cada um de nós vem para esse mundo com um atributo para transformar, que nós na Cabala chamamos de tikkun. Você pode chamar de karma, você pode chamar dharma, enfim, é uma missão. Porque olha só, se nós viemos para receber, para compartilhar, nós viemos transformar a nossa natureza. Então, a gente vem com alguns aspectos, cada um de nós, para poder ter essa oportunidade de trabalhar. Então, uns vêm com necessidade de aprovação, outros vêm com muita crítica, julgamento, baixa autoestima, inveja, enfim, inúmeros atributos. E a gente fala que esses atributos são atributos que não existem na luz do Criador. Por quê? Porque nós viemos nos igualar ao Criador. Então, eu preciso ter algo para me desafiar, para eu fazer um trabalho, para que eu consiga, não é me melhorar, mas eu consiga conquistar esta plenitude. Então, vamos lá.
Criador é uma força única que só quer o nosso bem. Eu tenho um ticum, que é algum aspecto que eu preciso transformar. Então, a vida é um jogo. E para ter um jogo, eu preciso ter um adversário. Adversário significa um oponente, que na verdade na Cabala a gente chama de Satã, mas é um anjo que está sempre para me desafiar. Então, como a gente veio conquistar as nossas bênçãos, a nossa plenitude, eu vou ter sempre dentro de mim duas vozes, que a gente chama a voz da alma, que ela sabe que veio conquistar, e a voz do corpo, que é a voz do meu oponente que quer que eu fique no conforto, ok? Então, o que isso tem a ver com os nossos relacionamentos? Vamos lá. O Criador, ele não manda uma cartinha para nós nos dizendo o que a gente veio corrigir. O que ele manda? Situações e pessoas na nossa vida com a qual nós vamos interagir, e com esta interação é que nós vamos conquistar a nossa plenitude. Então, todos os relacionamentos, tanto familiares, como de filhos, como de trabalho, eles são a nossa oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Porque olha só, se só acontecessem situações favoráveis ou confortáveis para nós, será que a gente estaria escolhendo alguma coisa? Não, né? Porque tudo é fácil, tudo tá bom. Então, como é que eu vou exercer o objetivo pelo qual eu fui criado, que é me melhorar, que é ir para o meu próximo nível? Eu preciso interagir com as pessoas. E os nossos relacionamentos são essa oportunidade. Então, cada vez que eu entro num relacionamento, que eu entro numa conversa, porque vamos combinar que quando a gente está meditando lá na montanha, tá tudo lindo, maravilhoso, né? À medida que uma pessoa entra na nossa vida, é que começa o desafio. A gente fala assim, não, é por causa dessa pessoa, porque isso aconteceu, porque você não fez isso, eu tenho razão, o que você está falando está errado. Gente, todas essas situações são situações feitas perfeitas para cada um de nós. Tudo que acontece na nossa vida é só para a gente ter a oportunidade de perceber qual é o meu ticum, qual é aquele atributo que eu vim transformar. Então, a explicação da vida é muito simples. A vida é feita de causa e efeito. A vida é feita de como eu interajo com as pessoas e os relacionamentos que eu tenho. E qual é a consciência que eu quero ter? Eu quero manter essa consciência de que cada pessoa que eu encontro na minha vida, cada situação, ela é perfeita para que eu possa aprender algo sobre mim, para que eu possa ser mais feliz. Então, você fala assim para mim, não, Lu, naquele vizinho que me incomoda, que fica fazendo barulho altas horas da noite, que está o tempo inteiro acabando comigo, é uma coisa boa na minha vida? E a resposta é sim. Na verdade, a gente tem várias coisas para aprender, a gente tem, inclusive, muitas vezes, a gente precisa aprender a se colocar, a colocar limites, mas de uma forma construtiva, de uma forma saudável. Então, quando eu tenho aquele vizinho, aquela situação que me aborrece,
não é para eu ficar julgando a situação e aquela pessoa. Isso não significa que eu estou dizendo que a situação é boa ou ruim, mas o intuito maior da situação é para que eu aprenda algo ou que aquilo me mostre algo, algum comportamento que eu percebo que eu não quero ter, ou algum comportamento que eu percebo que eu tenho também e não é legal, ou alguma coisa que eu não estou percebendo. Então, para isso que os relacionamentos existem. Então, da próxima vez que você se relacionar com qualquer pessoa, pensa assim: é a minha oportunidade de agregar valor na minha vida. Então, o que que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento? Essa é a pergunta que a gente quer fazer, porque o Raf sempre falava: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu quero ser feliz. E vocês, o que que vocês querem? A Luna, ela sempre traz reflexões tão ricas, não é, Arthur? A gente muitas vezes busca respostas fora, mas a Cabala ensina que muito está dentro de nós. O programa de hoje já começou com tudo, mas ainda tem muito mais por vir. Então, aproveita esse intervalo para seguir a gente nas redes sociais, @você.mais.mulher. A gente já volta com mais entrevistas e conteúdos. Até mais! Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum Argento Cultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Agora nós vamos falar de um tema que está ganhando cada vez mais espaço na atualidade, que é a cannabis medicinal. Como ela pode transformar a qualidade de vida e para quem ela é indicada? Para esclarecer isso, nós convidamos um especialista que é o Fabrício Postiglione. Vamos assistir? Hoje a gente fez questão de trazer um assunto que ainda gera muita polêmica, mas cada vez mais trazendo mais dados, mais estudos científicos comprovando a eficácia do bom uso. O assunto de hoje é sobre cannabis, com Fabrício Postiglione, que é o fundador da Remedere. Prazer trazer vocês aqui no nosso estúdio. Obrigado aí pela sua presença. Espero que você responda todas as perguntas que elas estão afiadas aí. Preparado? Preparado. Primeiro de tudo, Fabrício, fala um pouquinho de como que você criou a empresa, o que ela é. Explica pra gente aí mais ou menos qual que foi o teu sonho inicial, o teu propósito. Perfeito. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Imagina. Acho que é um tema muito importante que precisa ser quebrado. É um grande paradigma de muitos e muitos anos, décadas, centenas de anos, onde praticamente as pessoas não conheciam muito e hoje está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Exato. O meu primeiro contato com a cannabis foi em 2009. Lá para 2008, 2009, eu estava ainda na faculdade, formado na Inglaterra, basicamente administração e economia. E na época eu tinha alguns colegas e eles já estavam acompanhando esse tema, principalmente um deles tinha um familiar que estava cultivando cannabis para fins de pesquisa em Israel. E foi um tema que eu falei, nossa, mas sempre praticamente o mundo indo contra isso e vocês estão fazendo um estudo Estudando a molécula, né? a molécula, assim, entendendo quais são os benefícios no corpo humano, super interessante. E
basicamente não tinha nada a ver com a minha formação, né? Administrador, economista. Em 2016, um deles me indicou para uma expansão de negócio, fui o gestor operacional, entreguei uma consultoria financeira de expansão, fui gestor operacional do crescimento de um cultivo 100% de cannabis, a construção de um laboratório farmacoquímico de extração. Você foi estudar na Europa, foi estudar fazer economia, que você falou, Exato, na Inglaterra, e voltou e falou assim, pai, agora eu vou trabalhar com cannabis. Ele assim... Bom, eu tive um período assim que eu fui pro mercado financeiro, né? Tá. Trabalhei na Bloomberg um bom tempo, então eu tive essa quebra aí, eles me deram essa autoridade, mas realmente, tanto com a família, com amigos e com pessoas, foi e ainda é um grande paradigma, né? O principal hoje de eu ter fundado a Remedera em si, em 2019 eu voltei para o Brasil definitivamente, infelizmente por uma questão pessoal, meu pai estava em trabalho paliativo e foi um momento que eu precisei, foi um momento que realmente eu precisei utilizar a cannabis para trazer uma melhor qualidade de vida para ele naquela época. Então ele tinha um problema pulmonar, ele tinha também um câncer melanoma de pele, eram inúmeras complicações em si, mas o que pior estava deixando a vida dele, consequentemente dos familiares, a parte psicológica. E na época eu assumi uma linha de frente assim dessa situação. E eu tinha certeza que a cannabis poderia auxiliar nisso, mas na época o desconhecimento levou com que os médicos estavam utilizando muito e somente os alopáticos tradicionais. Fora a interação e fora a interação medicamentosa e a não interação com os familiares, porque você está com um ansiolítico, um antidepressivo e tudo, você está dopando a pessoa, ele está... E cara, isso aí foi algo que tinham 18 médicos que acompanhavam ele. Nenhum tinha nem escutado falar sobre a cannabis. E foi aí que meio que eu juntei uma grande experiência mercadológica com um propósito em si dentro de casa. E eu vi que na luta eu vi que esse problema, essa questão não era só minha, e sim de milhares de outros brasileiros. Eu vi que tinha uma demanda reprimida muito grande. Não existe Zero, o tema. mano. Exato. Eu, assim, não sou formado há muito tempo, mas eu me formei em 2012, não existe o tema. Tem até uma frase de Abraham Lincoln, né? Não precisa citar quem é, mas, enfim, que a maior ignorância do ser humano é a falta de conhecimento. Então, assim, como a gente acaba sendo ignorante mesmo de um assunto que é tão relevante. Sim, mas é uma coisa que realmente, acho que tudo é fase, né? É muito importante. Nessa época, em 2019, ali tinham cerca de 200 médicos que já tinham prescrito pelo menos uma vez. Tá. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Hoje esse número são 40 mil prescritores. Existem outros profissionais da saúde também habilitados e que o Conselho de Classe autorizaram eles a prescrever. Não, e assim, até a gente vê Ministério de Saúde, leis, né, apoiando. Eu tenho pacientes assim que até são políticos que usam, que fazem sentido, que potencializam o uso, né, porque realmente traz esse benefício. Então para mim hoje assim, o médico que fala que não conhece, que não entende, realmente porque parou no tempo, porque não faz sentido. Ele pode não prescrever, né, mas ele não pode tapar o olho em relação a tanto conhecimento científico que está aí, né, a nossa vista, né? Exatamente. E aí nesse aspecto eu tomei isso como para mim, né? Então virou a nossa grande missão. Tem 3 pilares principais. O central é o acesso. Mas acesso a quê? A produtos de qualidade. Na época eu não encontrava como trazer um produto acessível, de qualidade, com preço justo, a um serviço de auxílio, de acolhimento ao paciente e principalmente a informação. A primeira pergunta foi até uma pergunta da rede social, mas quais são as doenças mais frequentemente tratadas com a cannabis medicinal e quais têm maior evidência científica? A cannabis ela tem um certo... Nós temos um sistema que ele está coligado com muitos outros sistemas no corpo humano, então a gente consegue tratar e até conduzir diferentes patologias e condições. Desde principalmente as questões neurológicas e psiquiátricas são as questões que estão mais que envolvem o tratamento da cannabis no corpo humano. Basicamente o que a gente mais tem evidência está na epilepsia refratária, com estudos
super robustos. Eles conseguiram reduzir em mais de 50% a epilepsia, os ataques convulsivos da epilepsia. Este medicamento já fase 3, por exemplo, para esclerose múltipla, na espasticidade muscular também. E acho que esses dois são os dois principais com estudos mais robustos onde a gente tem. Onde a gente entra já em evidência um pouco mais moderada, já está numa linha de, por exemplo, dor, controle, dor neuropática, fibromialgia, controle de vômito, náusea, pelo efeito da quimioterapia. E sem falar, a gente está falando em evidências robustas, moderadas, sem falar em evidências um pouco mais levianas que envolvem questões mais insônia, ansiedade, o próprio estresse pós-traumático, onde a gente já está beirando um bem-estar, um well-being, onde a gente está saindo, às vezes, de condições extremamente severas e entrando em qualidade de vida. É super interessante o quanto abrangente isso consegue ter e quando você consegue. Em quais casos específicos, talvez você tenha falado ali em relação à epilepsia e tudo mais, a cannabis medicinal é considerada uma alternativa até superior do que os tratamentos convencionais? Olha, hoje a cannabis ela é muito considerada como adjacente, né? Ela quase nunca está numa linha de frente padrão ouro, de primeira linha de ataque. Mas ainda por falta um pouco de conhecimento em si. Mas até trazendo de novo o tema que eu mencionei antes, a parte da epilepsia, controle de ataques convulsivos, é impressionante. É impressionante, assim, conseguindo trazer para a epilepsia refratária. E até foi isso que trouxe a cannabis para o Brasil, né? Foram um controle de epilepsia refratárias infantil lá em 2014, 15, em algumas crianças e mães guerreiras que conseguiram bater de frente. Algumas delas sofrem questões jurídicas, penais, até hoje, se defendendo de atos para proteger as suas crianças. Então, a cannabis, as pessoas, os pacientes que estão utilizando, devem muito a essas mães. Existem algumas associações que fazem essas produções nacionais, porém, é um caminho regulamentado à parte em si. E o caminho é inevitável. Cada vez mais está facilitando o acesso. Então existe esse momento que provavelmente daqui a pouco vai ser produzido e liberado aqui no Brasil. De fato, o STJ ele aprovou, né, o cultivo para fins medicinais e industriais, porém ele deu 6 meses para a Anvisa regulamentar isso. Hoje nós produzimos nos Estados Unidos, por exemplo. Tem toda a parte de padrão de qualidade, certificações, todo o controle de estabilidade do produto. Porém, o nosso grande interesse é trazer para cá. A gente está atuando lá porque é o regulatório um pouco mais redondo que nós temos para conseguir fazer acontecer isso. Existem vários fins do uso da cannabis, né? O Brasil está com um foco extremamente medicinal. Hoje, a partir do momento que o prescritor prescreve, a receita chega até nós, junto com o paciente, é feito a compra, nós entregamos em poucos dias. Nós temos uma média de entrega a nível Brasil de 10,8 dias. Então, 11 dias a gente acaba entregando. Isso foi uma grande evolução. Em 2019, acredite se quiser, era impressionante. Para você conseguir uma autorização de importação de um produto de cannabis, você tinha que escrever uma carta assinada, um laudo médico e mandar via correio para Brasília. Receber uma autorização por carta para depois conseguir encontrar essa medicação e trazer esse produto para cá. Hoje essa autorização é feita em 30 segundos. Para um médico que quer publicar um trabalho, que quer entender, quer fazer uma pesquisa, como é que vocês abrem caminho para isso? Legal. Acho que a primeira coisa é entender qual que é a expectativa. Então nós temos que entender qual é o caminho da pesquisa, qual que é a experiência daquele pesquisador ou um estágio pré ainda de pesquisa.
eventualmente a gente vê que faz sentido cientificamente, faz sentido para o mercado, e a gente vai para a parte de viabilidade. A parte de viabilidade são a parte de editais públicos, cooperação privada, e eventualmente a gente vai criando pilares de informação, de assuntos específicos em si, onde cada assunto, se tem um coordenador, se não tem um coordenador, forma-se um coordenador, traz um coordenador específico do assunto, e assim vai formando toda esse universo de informação. Né? E dá para dar algum spoiler assim de algum trabalho que vai ser publicado, que tem alguma informação aí relevante para a gente? Tem alguns estudos bastante interessantes sendo desenvolvidos em si, principalmente com moléculas novas. Tem uma molécula que é o CBG, é uma molécula ainda a ser estudada, é um pouco menos estudada, né? Bem menos, na verdade, estudada do que o CBD e o THC, porém, em nível de prioridade, ela está em terceiro lugar, assim, acho que é a terceira molécula mais estudada dentro da cannabis, tirando o CBD e o THC, e ela está sendo bastante utilizada para a parte de recuperação celular, performance, foco. Está sendo bastante interessantes os resultados que a gente está conseguindo obter. E assim, claro que foi bastante... Quando a gente monta um projeto, tem um sonho, a gente sempre acredita e é positivo, mas o Fabrício lá na faculdade de Londres conheceu os amigos, né, um de Portugal, um de Israel, imaginou que ia ter tanta relevância nesse meio, nesse assunto hoje. Ainda tem muito tabu, né, muita coisa para potencializar, mas assim, a gente está falando de 2019, tinha que mandar uma carta. Mas vocês ainda hoje, sofrem algum tipo de preconceito? Bastante. Acho que o preconceito, assim, é bastante, mas inumeramente menor do que alguns poucos anos atrás. Acho que alguns poucos anos atrás você caía numa descrência, caía numa extrema ignorância sobre o tema. Hoje, você sofre um preconceito mais pro lado mais leve da situação. Quase todo mundo já pelo menos escutou falar. Poucas pessoas ainda têm a consciência do quanto isso pode ser benéfico para algumas situações. Pelo menos hoje já está formando essa massa crítica, tanto positiva quanto negativa. Isso aqui é uma ferramenta a mais. É uma mala de ferramenta que cada caso é um caso e vocês vão utilizando. Até porque medicina não é receita de bolo, né? Não é a mesma concentração, mesmo número de gotas para todo mundo. Exato. Então entender cada nuance de paciente, cada estratégia, cada conduta é muito individualizada, e por isso que o artigo científico ele traz o geral, mas a individualidade ali na frente, olho a olho do paciente, é muito individual, Exato. né? Exato. Tem muita coisa ainda para ser falado, para ser sabido, né? Que a gente ainda não sabe. Então, realmente é um tema que tem tudo para agregar, né? Não para competir. Gosto de falar que a gente está em uma ciência em maturação. E isso requer tempo. É só o tempo, a informação, e a gente está garantindo uma melhor qualidade de vida para todos em si, ou pelo menos tentando, né? Acho que a saúde, como você mencionou, não é uma matemática, não é exato. E até um tema, assim, até uma pergunta que foi da Alessandra, tá? Que ela mandou até pelo Instagram, se já existem estudos focados em relação a envelhecimento. Né? Você falou ali de longevidade, claro, né? A gente não está falando só de estética e beleza, mas estamos falando de longevidade, provavelmente da parte mitocondrial, radical livre, que a gente sabe que hoje tem um porquê, né, de estudar isso e entender, até para evitar doença crônica, enfim. Como é que tá isso aí? O que vocês têm para me dizer? O envelhecimento, acho que a gente começa com aquelas questões já um pouco mais severas, né, nas demências, Alzheimer, Parkinson, às vezes até tremores não muito associados, na qualidade do sono que te leva para um bem-estar maior, consequentemente você se dorme bem, você diminui ou não tem a depressão, não tem a depressão, você está melhor, né, com a vida, tem menos estresse, menos cortisol no seu corpo. É um efeito cascata, é um efeito dominó de coisas boas assim que
é muito importante e cada vez mais está se aflorando esse uso, né? Existem principalmente já entrando numa medicina mais integrativa, entrando numa medicina de prevenção, na parte genética, é algo que, sim, o envelhecimento você não começa hoje, você Exato. tem que começar ontem, né? Exato. Acho que o envelhecer é todo dia, então tudo depende do que você faz, quais são seus hábitos. E a gente tem que entender que a cannabis é um a mais. Exato. É um a mais. Decisão do profissional de saúde, decisão do paciente, vamos entender como que isso está sendo construído para chegar numa manhã melhor. Eu trouxe aqui uns exemplos de estudos que a gente faz, então são artigos científicos que a gente faz o estudo, por exemplo, nesse caso, esse aqui é a parte de fibromialgia, onde eles pegam óleos com posologias bastante interessantes e são estudos bastante robustos, que trazem uma evidência e cada vez mais estão surgindo mais e mais, como por exemplo a parte do sono, uma molécula relativamente nova, que é o CBN. Então a molécula do CBN ela é uma molécula indutora do sono. Quando a gente consegue fazer aquela análise, anamnésia, né, que nós chamamos do paciente, você vai entendendo quais são as ferramentas que você tem. Perfeito. Mas a grande maioria dessa parte de estudo hoje são a parte de dor. Então, como eu mencionei, na parte de fibromialgia, efeitos analgésicos, dores oncológicas, dor crônica, mas a dor principalmente ela está atrelada, principalmente aos benefícios da cannabis, nas dores neuropáticas. Perfeito. Principalmente onde a gente consegue ver um pouco mais de resultado e tudo, porém nas dores agudas. E falando ainda, eu vou deixar com vocês isso aqui para depois você dar uma lida com calma. Obrigado. E para dores agudas, por exemplo, tem muitos profissionais que são focados um pouco mais nessa linha, e principalmente pacientes que utilizam opioides, por exemplo, por conta da integração medicamentosa do opioide e da cannabis em si, a cannabis potencializa o efeito dos opioides. Então, muitas vezes, você consegue trazer a cannabis para aquele paciente que usa o opioide para reduzir a dosagem dela, por exemplo. Ou para aquele que vai começar, você coloca os dois justamente para não precisar subir tanto a dosagem do opioide. E, consequentemente, o opioide ele é muito efetivo, ele tem o seu uso, porém tem as suas questões que precisam. Então, aí é só o profissional que vai conseguir fazer fazer esse manejo e tudo. Qualquer paciente que tem ou curiosos, familiares e tudo, pode entrar em contato com a gente sem problemas. Perfeito. A gente está a total 100% à disposição para a gente sanar qualquer dúvida, para a gente entender o que a gente consegue fazer para melhorar um pouco a vida de cada um. Maravilha. Obrigado pela tua presença, acho que foi super honroso e super gratificante trazer esse tipo de informação e espero que daqui a 2 anos a gente converse sobre mais assuntos, mais temas, mais artigos e mais, né, orientações. Eu espero que cada vez mais o Brasil, junto com vocês, né, com pessoas, com empresas como a sua, possam levantar essa bandeira, né, do propósito e realmente de agregar um valor terapêutico que faz sentido para o paciente que usa. Obrigado. Obrigado. Bom, esse tema realmente é muito interessante, né, Érica? A gente precisa cada vez mais desmistificar o uso medicinal da cannabis e entender seus reais benefícios. Agora, vamos falar sobre um assunto que impacta a vida de muitas mulheres: os desafios hormonais. Menopausa, ovários policísticos, questões endocrinológicas podem realmente influenciar a saúde física e emocional. Para esclarecer tudo isso, recebemos agora o especialista, o Dr. Alexandre Rossi. Obrigado pelo convite, Érica. Ginecologia endócrina é uma área da medicina que estuda os hormônios relacionados à parte feminina, vamos dizer assim. A ginecologia endócrina, na verdade, ela pode ser uma terra de alguns especialistas, como, por exemplo, o ginecologista, o pediatra que cuida de adolescentes,
o endocrinologista. E ela é muito importante porque, principalmente na mulher, as repercussões que existem em termos de alterações hormonais normalmente acabam se refletindo na ovulação. Ovulação é a liberação do óvulo na época correta. Então, muitos distúrbios hormonais acabam culminando com uma alteração de ovulação. É importante que as mulheres que tenham distúrbios menstruais tenham a avaliação do seu ginecologista e que seja capacitado nessa área para justamente se ter um diagnóstico correto do que está acontecendo e que esse profissional forneça um tratamento e um acompanhamento adequado. Não só isso, as mulheres elas podem ter, dentro da própria ginecologia endócrina, alteração de hormônios masculinos, que podem se refletir em efeitos de virilização, como engrossamento da voz, como aumento de pelos em lugares que têm resposta a hormônios masculinos, como, por exemplo, o buço, o mento, linha mediana do tórax, braço, raiz das coxas, e assim vai, são algumas regiões que podem ter alteração desses pelos quando existe alguma alteração hormonal. Assim como, já não sendo totalmente da área de ginecologia endócrina, as mulheres que têm alteração dos hormônios tireoidianos também podem ter alterações hormonais decorrentes disso. Então, é uma área muito ampla e que cuida desde a menina recém-nascida, que porventura possa ter nascido com uma genitália ambígua, até aquela menina que começa ou estaria na idade de menstruar e porventura não apresenta desenvolvimento de mamas, pelos pubianos, ou aquela que não menstrua, ou mesmo aquela mulher na vida adulta que tem distúrbios menstruais de alterações, quer seja encurtamento entre uma menstruação e outra, ou alongamento no intervalo mais longo entre uma menstruação e outra, e também a mulher que ela entra na menopausa, onde ocorre principalmente um declínio da parte hormonal, e é importante que essa mulher seja acompanhada para ver se existe alguma indicação de tratamento ou não, e que na maioria das vezes não há necessidade, e sim só um acompanhamento, uma orientação em termos de melhora e boa qualidade de vida. A síndrome dos ovários policísticos, ela acaba sendo uma alteração hormonal que acaba afetando a ovulação da mulher, vamos dizer assim. Ela não tem a liberação do óvulo na época correta. Não tendo a liberação do óvulo na época correta, as menstruações normalmente ficam irregulares, pode-se ter atraso menstrual, que é o quadro clínico mais comum, e isso pode também levar à infertilidade em alguns casos, justamente por não ter essa ovulação adequada. Para se ter um diagnóstico de certeza de ovários policísticos, existem alguns critérios, mas é necessário que se tenha pelo menos dois de três grandes critérios para diagnóstico, que são hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O que é isso? Aumento de hormônios masculinos pelos exames de sangue, ou clinicamente, aquela mulher que tem aumento de pelos em regiões não androgênio responsivas, isto é, em regiões que ocorre um aumento de pelos e que tem resposta à alteração androgênica. Segundo, anovulação crônica, que se caracteriza por ciclos menstruais mais espaçados, que às vezes se alongam além de 40 a 45 dias entre uma menstruação e outra. E terceira, a presença de microcistos em nível ovariano. Então, tendo dois desses três grandes critérios, excluindo-se outras causas de anovulação crônica, como, por exemplo, hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina, que é o hormônio responsável pela menstruação, não nesse momento, se ele porventura aumenta, ele pode causar um distúrbio de ovulação também. Tendo-se anovulação crônica e esses critérios, excluindo-se outras causas, a gente fecha um diagnóstico de ovários policísticos. É algo que pode e é tratado, existe um controle, conseguimos normalizar as menstruações. Nas mulheres que estão acima do peso, é importante que elas percam peso também, então um acompanhamento eventualmente multidisciplinar se faz interessante. E se elas porventura têm algum receio em relação à gravidez,
também existe tratamento para isso, principalmente com indutores de ovulação, caso a gente não tenha conseguido bons resultados com outras formas de tratamento, como, por exemplo, eu já falei, a perda de peso ou, eventualmente, a regularização da menstruação. Quais são os cuidados que as mulheres na menopausa têm que ter no verão? Érica, muito obrigado pelo convite. A menopausa é um evento, na verdade, é uma última menstruação. Então vamos falar principalmente de transição menopausal ou mulheres que já passaram por essa transição menopausal, isto é, os hormônios ovarianos, eles vão declinando e, em decorrência desse declínio hormonal, as mulheres podem apresentar vários sintomas. Primeiro, e mais comum, que a gente lembra principalmente das nossas tias, avós, que estavam sempre com o leque em mãos, são os tais fogachos, os calores que elas apresentam principalmente pela variação hormonal. Esses fogachos não é que eles se intensificam no verão, mas no verão, como já está calor, às vezes isso acaba ficando um pouco mais nítido. Então, primeiro, essas mulheres na menopausa devem sempre se hidratar bastante. É interessante que tenham uma boa qualidade de vida, praticando atividade física, tendo uma alimentação adequada, não pesada, uma alimentação mais com legumes, verduras, sempre ter uma hidratação muito importante e, se porventura esses sintomas eles estão muito evidentes, procurar sempre a opinião de um ginecologista para ver se é interessante que se faça um tratamento específico ou não, desde uma reposição hormonal ou até um tratamento específico para os sintomas que ela esteja apresentando. Só lembrando, sintomas além dos calores são dores articulares, palpitações, formigamento, dormência nas mãos e pés, ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia, diminuição de libido, a vontade de relação sexual e, eventualmente, sentir a vagina seca. Então, com uma boa qualidade de vida e com um acompanhamento ou tratamento adequado, resolvemos bem a contento todos esses sintomas. Que conversa necessária, Arthur! Muitas mulheres elas lidam com essas questões sem saber como agir. Informação é essencial para buscar o tratamento adequado. A prótese de silicone ela é um dos procedimentos estéticos mais procurados. Mas será que tudo o que falam sobre o assunto é verdadeiro? O cirurgião plástico Dr. Márcio Paulino Costa ele vem esclarecer os principais mitos e verdades sobre esse procedimento. Muito se tem a dúvida e um questionamento em ser um mito ou ser uma verdade esse fato. O que se tem é que, do ponto de vista científico, esses 10 anos não são comprovados ainda. No entanto, a boa prática e a experiência do cirurgião demonstra que esses 10 anos é o suficiente para essa prótese começar a ter pequenos vazamentos. E esses vazamentos, quando se transformam em volumes maiores, determina simplesmente a perfuração do implante. O que a gente quer fazer é justamente evitar essa perfuração. Então, para os meus pacientes, eu realmente peço para que eles troquem essas próteses até 10 anos de uso. E até quando? Até os 65 anos de idade, quando existe uma diminuição da atividade física dessa paciente. Isso faz com que o desgaste dessa prótese seja cada vez menor. Então a gente acompanha no pós-operatório para ver a necessidade ou não da retirada desse implante. O silicone em si não interfere na amamentação, mas várias pacientes me perguntam por que determinadas pacientes que têm silicone não conseguem amamentar ou têm problema de mastite pela presença do silicone. O que acontece é que a incisão que se determina a utilização dessa prótese, a via de acesso para colocar esse implante, se ela for periareolar, existe aumento de chance de infecção dessa prótese. E como você faz essa incisão passando por dentro da glândula mamária, existe uma lesão dos ductos mamários. Essa lesão dos ductos mamários eventualmente pode diminuir a chance dessa paciente amamentar. Então, especificamente, a prótese em si não altera a amamentação. Tem que se tomar cuidado com a via de acesso para o implante de mama. Sempre que a gente pensa em colocar um implante, a gente quer o benefício dessa paciente. Mas a paciente tem que saber que existem riscos de se colocar um implante. O implante é um corpo estranho.
Sendo um corpo estranho, sim, existe a possibilidade de infecção desse implante. E quando ela acontece, em 90% dos casos, é obrigado a retirada desse implante. Esperar um tempo e depois colocá-lo novamente. Além desse problema, existem duas outras situações, hoje cada vez mais ditas na mídia, que é a síndrome de Asia, que é simplesmente o desenvolvimento de uma doença autoimune pela presença do implante, não só por implante, pode ser por vacina, mas um desenvolvimento de uma doença autoimune provocada por esse corpo estranho. No entanto, como são vários sintomas muito gerais, do tipo dor de cabeça, dor na articulação, dificuldade de concentração, dificuldade para o sono, é difícil você simplesmente, do ponto de vista científico, associar o silicone a esses problemas. Existe também a associação do silicone de uma maneira bastante infrequente com tumor de células grandes, ou chamado BLCA. O que acontece com isso? Existe uma irritação provocada pela prótese, dependendo do tipo de prótese, normalmente são próteses texturizadas, mas não somente as próteses texturizadas, de um determinado tipo de tamanho dessa textura, dessa rugosidade, que aumenta o processo inflamatório. Ainda bem que é extremamente raro, é 1 para cada 3 milhões de pacientes. No entanto, o cirurgião plástico tem que ficar atento para essas pacientes que desenvolvem um processo inflamatório, ou seja, encher de líquido a mama depois de um período tardio. Tem que se pesquisar essas situações. Bom, uma excelente explicação, né, Érica? O Dr. Márcio trouxe muitos esclarecimentos sobre um tema que ainda gera tanta dúvida. Bom, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tão conhecido como TDAH, afeta crianças e adultos e muitas vezes é mal compreendido. Para explicar melhor o que é, como identificar e como tratar, convidamos agora o Dr. Ricardo Abel Evangelista. Existem intensidades de TDAH. Ele pode ser mais leve, moderado ou grave. Quando ele é grave, realmente ele é limitante para a vida acadêmica de qualquer criança ou adolescente. Isso quer dizer que vai ser uma criança que não vai conseguir minimamente ter evolução nos estudos. Vai ter história de múltiplas repetências, exames, provas e trabalhos mal feitos, ela não vai conseguir desempenho como os colegas conseguem. Então essa criança precisa de tratamento urgente, porque senão isso vai acabar comprometendo a própria autoestima dela. Ela vai se sentir inferior, incapaz, pior do que os colegas. Mas se ela se tratar, ela vai performar de forma equivalente aos colegas. O tratamento não torna a criança mais inteligente, apenas facilita que ela consiga se assossegar e prestar atenção. Contudo, não é qualquer inquietação ou dificuldade que uma criança tem para estudar que deve ser chamado de TDAH. É um diagnóstico difícil, porque existem múltiplas possibilidades que podem dificultar a performance escolar. Desde problemas auditivos que uma criança pode ter e os pais não sabem, dificuldades visuais que precisam ser avaliadas, afinal a criança não está enxergando direito e ela não consegue prestar atenção na aula, aquilo tudo não faz sentido para ela, só que ela não queixa, principalmente se ela sempre enxergou mal. Ela não vai reclamar porque nada mudou para ela, mas ela não consegue enxergar direito as letras, os números. Outras questões podem ter a ver com dificuldades de compreensão da leitura, que é o que a gente chama de dislexia, que é uma outra questão. Existe o tal do déficit intelectual também, né? Crianças que têm dificuldades de aprendizado em si, de acumular novos conceitos e desenvolver pensamentos mais complexos. Isso pode existir também. E existem, embora mais raras, as condições de transtornos do humor na infância, como, por exemplo, depressão, transtornos ansiosos. E esses transtornos do humor prejudicam a performance cognitiva de qualquer pessoa, inclusive de crianças. Muitos pais têm medo de usar um medicamento para uma criança em idade escolar, e eu compreendo isso. Mas esses medicamentos foram desenvolvidos para serem usados também nessa faixa de idade, as doses são adequadas, o acompanhamento com o médico é fundamental.
E geralmente os resultados compensam muito, né? Os resultados na mudança prática de notas e comportamento é incrível mesmo. Então, o TDAH, será que ele acontece apenas em crianças? Não, também pode acontecer em adultos. Só que estes adultos com TDAH foram crianças com TDAH. E acontecem coisas, eu já tive pacientes com alto nível acadêmico, né? Por exemplo, advogados que prestaram OAB e que trabalham na área da advocacia, que é uma profissão de muita leitura, de muita atenção, de muito aprendizado. E eles já me falaram, olha, doutor, eu acho que eu tenho TDAH. E você vai olhar a história acadêmica dessa pessoa, nada sugere isso. De duas uma. Ou ele só está impressionado porque leu a respeito do TDAH e ele acha que ele tem que ter uma performance cognitiva de memorização absurda, como se fosse uma máquina, e não é assim o normal do ser humano. Você gasta tempo para memorizar, a atenção varia de assunto para assunto. Aliás, isso é importante lembrar, a atenção humana ela não é igual para tudo. A atenção varia de acordo com o interesse que a pessoa tem no tema. Cada assunto desperta um certo interesse. Você vai prestar naturalmente mais atenção naquilo que é mais interessante e menos atenção naquilo que é mais enfadonho. Até aí, isso é normal. Não é uma doença, não é um transtorno. Mas muitas pessoas adultas têm uma autocobrança tão intensa que elas pensam, eu não estou performando quanto eu poderia, logo eu só posso ter TDAH. Isso não é verdadeiro na maioria dos casos. E outra, em adultos, sempre, assim como em crianças também, o médico deve fazer uma triagem para descartar transtornos do humor. Dá muito errado fazer o diagnóstico de déficit de atenção em adultos que, por exemplo, estão com depressão também. Por quê? O transtorno do humor, depressão, prejudica a performance cognitiva. Então ele não vai conseguir ter atenção com foco suficiente, performance de memória suficiente. Primeiro trata-se qualquer transtorno de humor. E depois pode melhorar a performance atencional. Quando não melhora, aí sim a pessoa pode ter um TDAH residual que pode ser tratado. O tratamento usa alguns medicamentos que são particularmente eficazes, mas tem que ser guiados pelo médico. O TDAH, ao contrário de transtornos ansiosos e depressivos, ele não costuma ter uma cura definitiva, mas ele é controlado. Usando os medicamentos adequados, a pessoa pode ter uma melhora de performance significativa, como eu já disse. Outra coisa muito importante é que o TDAH ele pode eventualmente melhorar ou até desaparecer na passagem da infância para a idade adulta. Algumas áreas do sistema nervoso do adolescente ainda estão amadurecendo, ainda não foram completamente completadas, né, o seu desenvolvimento neural. E na entrada da idade adulta, pode ser que aquilo que na infância produzia esses sintomas, aquilo pode já ter sido sanado naturalmente. Mas essa é uma porcentagem. Um outro grupo de crianças viram adultos que têm TDAH sim. E esses podem ser tratados quanto antes, melhor. Que conversa importante, Arthur. O TDAH ele afeta tantas pessoas e entender melhor sobre o assunto é fundamental para lidar com ele. Que programa incrível que a gente teve hoje. Foram tantas informações valiosas e conversas muito enriquecedoras. Espero que você aí em casa tenha aproveitado bastante. Cada tema abordado aqui trouxe mais conhecimento e possibilidades para a sua vida. Informações e saúde, elas andam juntas. Então, nos vemos no próximo domingo, 9 da manhã, aqui no SBT. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @você.mais.mulher. Até lá, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.